Saudações, eu sou o William Moraes e este é um vídeo de resposta para uma pergunta bem delicada que até já falei sobre aqui no canal, mas acho que falei no meio de outras perguntas e merece um destaque para ficar em título, para que as pessoas achem quando elas precisarem. Eu já falei sobre isso principalmente em outro canal. Então, eu vou tentar complementar aqui e deixar um vídeo embaixo sobre uma pergunta parecida, que era como ajudar uma pessoa que fez isso. Então, é um complemento que eu vou deixar aqui no comentário fixado, junto com as informações que eu coloco na descrição, e na própria descrição eu vou deixar também como complemento. A pergunta foi feita pela Reisla Laritiellen, ou Reislaritiellen, porque está escrito tudo junto no perfil, mas quando eu cliquei estava escrito separado. Então, não sei qual é o seu nome de verdade, ou como se pronuncia, ou como diz, mas a pergunta que ela fez, ou melhor, ela pediu para que eu falasse sobre as pessoas que tiram a própria vida. Eu estou usando essa frase porque, dependendo do título, o YouTube bloqueia o vídeo. Já aconteceu, e comentários também. Então, quando forem comentar, saibam que se vocês escreverem uma palavra que define isso, pode ser que vocês tenham o comentário bloqueado. Pode ser. Há umas limitações assim. Então, eu falei sobre isso a princípio no canal Afinal Que Somos Nós, onde eu dei entrevista para o Carlos. A maioria veio para cá por causa disso. E vou falar de novo dessa metáfora para que fique registrado neste vídeo aqui. Para mim, é como tentar saltar de um abismo, de um lado para o outro, de um abismo, com uma mochila muito pesada, cheia de pedras nas costas, sendo que saltar sem essa mochila já seria difícil. Com ela, é praticamente impossível que você não caia e que não tenha que fazer a escalada carregando este peso, ou seja, fica mais difícil a sua adaptação, o seu pós-vida na matéria. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu sempre digo é que a pessoa geralmente busca um fim e não tem um fim. A melhor forma de sair dessa aventura é concluí-la. Não tem como interromper uma vida. Eu não quero mais isso, eu quero que isso acabe. Tudo fica mais intenso lá fora. Isso tudo eu já falei aqui no canal em outros vídeos. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma metáfora que talvez ajude vocês que também nem pensam nesse tipo de coisa. Eu já pensei. Quando aconteceu o acidente que levou o meu amor, eu conversei comigo mesmo sobre essa possibilidade e para mim ficou bem claro que isso não ia me colocar mais próximo dela. Pelo contrário, me colocaria mais distante dela e de todas as pessoas que me amam e, enfim, até pessoas de lá que eu já conheci, porque teriam dificuldade de me acessar. Então é uma péssima escolha. A metáfora que eu trouxe, na verdade, até acho que já falei um pouquinho sobre ela, vou tentar complementar aqui. É que, às vezes, a vida pode parecer desinteressante. É como uma festa na qual você vai e chega um momento em que se esgota todas as possibilidades do que poderia ser feito ali e você fala, eu tenho que voltar. Ou porque você tem que voltar, mas considerando aqui a metáfora, você talvez queira ir embora antes de a festa acabar, considerando que não é mais novidade para você nada, nem o, sei lá,
cantar o parabéns no final, aquela coisa assim, você já vivenciou tudo isso em outras festas e acaba achando mais interessante, você se acha mais útil em outra situação, explorar novas situações. E aí o que eu tenho a dizer é muito nesse aspecto de precisa haver um esgotamento de todas as vivências necessárias aqui. E um indicativo de que não houve é se a pessoa se sentir, no mínimo, desinteressada, como se a vida tivesse se tornado enfadonha, ou até repulsiva, desagradável. Isso tudo é indicativo de que não foram exploradas todas as vivências necessárias. É um indicativo de que a pessoa vai ter muitos problemas de adaptação, de reintegração do lado de lá, até de que as pessoas a ajudem. Vou dizer novamente, cada caso é um caso. Há atenuantes e atenuantes, mas, no geral, é mais difícil, no grande geral. Para uma pessoa realmente achar que ela já vivenciou tudo que ela precisava aqui, eu vou dizer para vocês, na minha concepção, ela precisava olhar e sentir carinho por tudo e realmente ver que não tem mais o que fazer aqui. E quem de nós pode dizer isso? Quando uma vida não é o suficiente para a gente fazer tudo o que a gente tem para fazer, geralmente precisamos de muitas e muitas e muitas vidas. A gente faz o máximo que dá, como uma prova gigante que você vai fazendo etapa por etapa, eu consegui ir de 1 a 13, na outra de 13 a 40, na outra menos, de 40 a 50, porque foram questões mais difíceis. E ninguém esgota tudo numa vida. Então, ter sim a prepotência de achar que já deu, não é um indicativo bom. Isso para dizer o mínimo. Às vezes a pessoa simplesmente não sente mais vontade nenhuma de fazer nada. Mas isso também é um indicativo de que há um problema, há alguma questão a ser vista. E aí pode ser, inclusive, neurológica. É importante que haja uma avaliação psicológica ou até psiquiátrica, porque pode ser alguma coisa da química mesmo, do cérebro. Você não está produzindo mais a serotonina, a dopamina. Então, são questões e questões, mas se você está vendo a vida cinza, qualquer pessoa que está vendo este vídeo agora e já cogitou essa possibilidade, saiba que, e isso é uma coisa que eu já falei aqui, é uma aposta que é alta demais para valer a pena. Pode ser que tudo acabe depois e não existe nada. E não exista nada. Pode ser que eu esteja errado e muitas outras pessoas estejam erradas. Porque eu apostaria muito no contrário. Mas se a pessoa aposta nisso, de que não existe mais nada e perde, é uma perda que vai reverberar por muito tempo. Provavelmente. Vai ser extremamente desagradável. É bem sofrido. Essa aqui é a verdade. Tudo lá é mais intenso. Se há algum tormento aqui, lá é multiplicado infinitamente. E foi por isso, falando mais uma vez, que eu decidi muito racionalmente que eu não faria isso até eu me sentir bem, sabendo que se eu me sentisse bem, não faria isso. Já falei isso algumas vezes e repito. No geral, a pessoa está recusando uma oportunidade que é muito trabalhosa de ser conseguida. É um conjunto de fatores muito grande que precisa ser sincronizado para encaixes. Todas as pessoas envolvidas estão correlacionadas. A vida de uma pessoa nunca é dela mesma apenas. Então,
há de se considerar que é visto como uma transgressão bastante séria, que é uma recusa de uma oportunidade, e aí sim vai haver um tratamento adequado para a pessoa entender que se ela tiver, para ela ter outra oportunidade, ela tem que entender algumas questões. Agora, sobre esgotar todas as possibilidades, né, ou alguma coisa nesse sentido, imagine um jogo onde você pode falar, não estou achando mais, eu não me acho, não acho o meu papel, não tem abertura, não me deixam fazer, eu não sinto que eu existo de verdade. Então, o desafio é muito esse, encontrar algumas coisas que estão difíceis de serem encontradas, como uma fase de um videogame que é secreta, está atrás de um arbusto, não sei o quê. Essa questão de dar oportunidades, eu já falei aqui que tive pessoas na minha vida não tão próximas, mas já tive contato com pessoas que depois tiraram a própria vida, e eu sempre pensei se eu poderia ter feito diferença, porque já teve uma amiga que me contou que ela quase tirou a própria vida, e não fez isso porque um amigo mandou uma mensagem e ficou conversando com ela, e ela pensou melhor e não fez, e depois viu que teria sido ruim se ela tivesse feito. E eu sempre me pergunto se eu poderia ter feito diferença na vida dessas pessoas. E aí é complicado porque aqui nós temos qual que é aquele canal de Centro de Valorização da Vida, CVV? É isso, o CVV, por exemplo, que oferece esse auxílio de conversa com pessoas que estão correndo este risco de tirarem a própria vida. Porém, a demanda é muito grande. Eu sei disso porque eu já tentei entrar em contato, conversar com uma pessoa deste centro de valorização da vida. Não sei se vocês já tentaram, só por curiosidade. No meu caso foi bem curiosidade mesmo. Eu queria ver o que eles teriam a dizer. Foi logo depois do acidente, então eu tentei, mas não consegui e não insisti tanto por dois motivos. Primeiro que todas as 2 ou 3 vezes que eu tentei, eu esperei por mais de 4 horas numa fila eterna. E se a pessoa está aflita e pensando em tirar a própria vida, esperar esse tempo e não conseguir falar, não sei, pode até ser que funcione de um tempo para a pessoa pensar, mas é meio aflição, né? Você ficar esperando, é meio desesperador, então pode ser que funcione ao contrário. E eu entendo que é uma questão de demanda. E foi por isso que eu não tentei mais, porque se eu conseguisse, outra pessoa que realmente estivesse precisando não ia conseguir. E eu queria saber o que eles tinham a dizer, como era, até mesmo para saber se eu fazia parte, se eu faria parte, se eu me tornava voluntário, se eu era capaz. Porque muitas pessoas me passaram a me procurar para falar disso, de luto, de depressão, tudo isso que acarreta quando há uma perda muito grande e há essa ruptura com a vontade de existir. E é compreensível, porém é parte do desafio. E a única forma de vencer esse desafio é realmente passando por ele, para que não tenha que ficar vivendo isso eternamente e cada vez com mais peso. O que eu posso dizer sobre pessoas que eu já vi é que há sim um entrelaçamento com o corpo físico, né? Há um lastro energético que prende a pessoa ao corpo físico que precisa ser cortado, como o cordão umbilical, também já falei disso aqui. E lá tem muitos amparadores que fazem isso. Porém, quando a pessoa tira a própria vida, no geral, ela tinha muita energia ainda. E não há um favorecimento em cortar este elo para que ela entenda o que ela fez.
E ela vai sentir muito o que o corpo físico está sentindo por reflexo. A única pessoa que eu já vi já tinha mais de 20 anos que tinha tirado a própria vida. Eu nem reconheci. Eu pensei, quem é essa pessoa? E quando eu reconheci, pensei o nome dela, ele captou e falou, quem está me chamando? E ele estava deteriorando ainda, num formato de deteriorização, bem lastimável. E também embriagado, e parecia, né? Porque ele também estava assim. Então, nunca dá para saber como vai ser para a pessoa lá. O que podemos fazer é enviar energia, intervir da forma que podemos, no sentido de doar energia, intenção. Isso é um reforço da gratidão que temos por essas pessoas também. E eu falo disso em outro vídeo, que é o que eu vou deixar aqui embaixo. E tem outras questões de, por exemplo, pessoas que sabem que estão prejudicando a própria vida ao fazerem uma coisa, seja por bebida, de estar bebendo muito. E esse caso que eu contei, a pessoa nem morreu por causa, quer dizer, mais ou menos, não dá para saber. Porque a bebida, ela realmente desliga, né, parte do cérebro que é responsável por moderar os avalanche sentimental. Então, ela acabou fazendo algo que acabou com a vida dela. Mas quando não acontece isso e a pessoa passou a vida inteira danificando o próprio corpo, sabendo que estava fazendo isso, há também uma repercussão de responsabilidade em cima disso. Mas, aquilo que eu falei, há atenuantes e atenuantes e há, enfim, situações e situações. Porque, no geral, a vida ela vai ser gasta. A gente vem para cá para gastar a vida. E hoje em dia, vivemos num mundo que não é saudável mesmo. Muita coisa do que fazemos é prejudicial. E a questão está em saber. Esse é um problema maior, porque nós temos muitas coisas que são venenos para a gente. O açúcar é uma droga que é comumente aceita no meio. E quem não consome são pouquíssimas pessoas. Eu mesmo consumo, muito pouco, mas consumo. Não posso dizer que não consumo açúcar. É uma quantidade bem pequetita, mas enfim. Tem o açúcar. A gente tem as pessoas que bebem, tem as pessoas que fumam. Tudo isso vai danificando o corpo e muito mais, né? Porque hoje em dia tudo é cancerígeno. Se parássemos para pensar, né, quanto mais você sabe, por isso as pessoas dizem, né, que a ignorância é uma bênção. Mais ou menos. É e não é, porque não é vantagem você não saber. Você pode até falar, não, mas aí eu vou ter esses atenuantes aí, porque eu não sabia. Mas aí você fica dentro de uma outra categoria também, que está dentro de um outro fluxo, que não é tão rápido assim, você não está acelerando o seu desenvolvimento. Pelo contrário, você está num círculo que, numa trajetória, né, num circuito, talvez seja a melhor palavra, que ele é muito mais repetitivo. Talvez um circuito muito interno de repetir, 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 repetir. A gente tem que ir abrindo essa trajetória a ponto de, quando passarmos de novo por esse desafio já conhecido, porque é um circuito fechado, você fala, não, eu vou fazer diferente. E aí você sai, você rompe esse círculo. E aí você pode pensar, eu pelo menos pensei aqui agora, mas aí o círculo menor, pequenininho, você passa de novo pelo mesmo problema, rapidinho. Mas aí talvez você não tenha tempo de percepção, de compreender, de realmente aprofundar na questão. Você está muito dentro da questão, entende? Quando você abre um círculo maior, você se distancia um tanto mais disso, e quando você volta
você já teve um tempo de afastamento daquela mesma questão, que é reincidente, porque vai ser até você realmente escolher fazer diferente, e aí você toma outra trajetória, nem que seja um tanto para frente, para entrar em outro circuito do que você ainda tem que aprender maior, né? Mais amplo, e você vê todos os internos de uma forma diferente. E aí eu falo para vocês de novo o que eu falei, vocês têm que olhar para dentro com carinho. Esse é um indício de que você está transcendendo a necessidade de viver num mundo tão limitado quanto o mundo material. Você olhar com carinho e olhar é aquela escola, sabe? Poxa, aquela ali foi a cadeira que eu sentei por muitos anos. Olha como ela era pequenininha, eu cabia ali, ó. Entendem isso? E falo isso assim para vocês assim de coração aberto. Eu tive dificuldades nessa vida, ainda tenho. Mas uma das maiores foram os meus primeiros 20 anos. Talvez pelo tempo de vivência com o meu pai, que tinha um tratamento comigo que eu nunca vi por aí. Que era bem cruel, no sentido de ignorar, doía, sabe? E foi uma coisa tão pesada que eu tive ódio por muito tempo mesmo dele. Era a minha forma de defesa. E hoje em dia, já falei isso aqui, vou repetir, e já falei para ele. Foi a única conversa que tivemos ano passado. Acho que foi ano passado, ou esse início desse ano, não tenho certeza. Falei para ele que eu realmente não tinha essa mágoa, que eu aprendi a aprender com tudo mesmo, e principalmente a gratidão. Eu era grato pela experiência, porque ela me tornou quem eu sou. Alguém que consegue, pelo menos, considerar tudo isso como uma escola, como aprendizado, como algo que fortaleceu alguns aspectos que eu acho importante. Primeiro, de me fazer pensar na vida, o que é a vida, como assim, por que há diferenças tão evidentes e gritantes de tratamento. Eu tive irmãos, eu tenho irmãos, e era diferente, era só eu. Por quê? E olhar para o mundo. Então, tudo isso, quando você olha com essa gratidão, com esse carinho, é um indício de que realmente aquilo ali esgotou. E ótimo que tenha esgotado, porque eu não quero passar por isso de novo. E porque gratidão é uma coisa, né? A sensação é aquela. Pode ser diferente. Então, por que não ser diferente? Por que não ser com amor? E pode parecer que eu estou falando aqui como se fosse simples, mas não é. Eu falei no início e repito. Tem condições psicológicas, tem condições neurológicas que são diferentes, tá? Existe a questão emocional, que para mim é um corpo, é o psicossoma, espírito é diferente. É a estrutura da pessoa, a persona, né? A personalidade da pessoa, quem ela se tornou, e existe o físico, que é o cérebro, que querendo ou não vai afetar todo esse emocional. É uma relação bem difícil, porque se você tem uma médica espírita, a Nete, eu nunca lembro o nome dela completo, acho que é a Nete. Eu vou deixar aqui embaixo, também na descrição, um vídeo dela falando sobre como essa química vai afetar a pessoa. E que não é espiritual, é físico, é fisiológico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se você está passando por uma situação dessa de se sentir totalmente desconectado, desconectada, desinteressado, desinteressada em relação à vida, considere que você pode estar dentro de uma situação dessa e que isso não te define também.
A gente passa mal do corpo em outros aspectos e, não, beleza, estou passando mal, ok. E trata disso. Mas quando a coisa é mais intrínseca, quando é algo que mexe com a nossa personalidade, que afeta mais diretamente, né? Porque eu acho que tudo afeta. Se você tiver um problema em qualquer órgão, isso vai baixar seu ânimo para a vida em muitos aspectos. Mas tem algumas coisas que são realmente muito intrinsecamente relacionadas e vale a pena a gente considerar essa possibilidade e buscar ajuda sim, se tiver que tomar remédio, tome por um tempo, desde que, o que eu falo aqui sempre, não use sempre isso como tente não usar como uma muleta para sempre. É alguma coisa temporária. Busque a causa, investigue, porque no geral tem isso também. O emocional, a estrutura do que a gente vive, do que a gente pensa, vai afetar o nosso físico. A psicologia está aí para mostrar isso. E talvez a gente consiga mudar isso. E é um trabalho de pesquisa, investigação, demora, é árduo mesmo. Mas não vale a pena tomar uma decisão dentro de uma situação dessa. Não mesmo. Bom, agradeço a atenção de vocês. Acho que eu falei algumas coisinhas que eu não tinha falado antes, eu espero. Mas, de qualquer forma, é uma atualização aqui da minha visão sobre esse assunto neste momento. Deixem perguntas, eu responderei. E, se for o caso, se eu achar pertinente, eu trago em novo vídeo. Mas, no geral, de quando em quando, deem uma olhada nos comentários aqui embaixo. Pode ser que eu tenha complementado com algum raciocínio por causa de alguma pergunta, tá bom? Obrigado por sua atenção. Hasta.